Então vamos relembrar alguns fatos que a gente viu sobre funções harmônicas. Na aula passada, infelizmente, não deu para mostrar muita coisa, tá? Eh, então, opa, deixa eu fazer abrir em outro lugar aqui para não misturar. Então, hoje a gente vai falar sobre funções harmônicas e o problema de Dirichlet no disco, tá? Que é um problema, uma EDP, né, onde você coloca uma condição sobre o bordo, tá? Dirichlet no disco. EDP é uma das coisas mais importantes da vida, assim, tá? Tudo que vocês qualquer problema físico interessante, matemático, tá? Geométrico em geral, você vai ter alguma equação de equação, uma EDP envolvida nesse nesse problema. Só que encontrar soluções para EDPs não é nada fácil, tá? Em geral, um problema bem complicado, a não ser que a sua EDP seja bem simples, tá? Mas para EDPs que sejam não lineares, como é o caso da equação de Laplace, tá? Encontrar EDPs pode ser um problema bem difícil a priori. E aqui no caso da equação de Laplace nós vamos ver uma solução, tá? No curso de EDP vocês vão estudar outras EDPs, mas vamos dizer assim, a EDP que é protótipo, padrão para várias coisas que vocês vão estudar são as funções harmônicas, tá? Que são soluções para o Laplaciano, certo? Então, o Laplaciano a gente já viu na aula passada, ele vai ser esse operador daqui, o Laplaciano é um operador diferencial, onde dado qualquer função definida definida no R2, tá? Na reta, tá? Vamos focar no caso do R2, né? Porque a gente tá trabalhando no plano. Então, o R2 você pode identificar com os números complexos. E esse operador laplaciano vai ser esse operador daqui, tá? Que calcula as derivadas puras de segunda ordem e soma, tá? Então, laplaciano de U vai ser esse operador. U de x mais U de y igual a zero, tá? A gente viu que U é harmônica. Se o laplaciano de U for igual a zero, tá? E as funções harmônicas, elas surgem naturalmente, né, quando a gente está estudando funções holomorfas. Se você pega f holomorfa, tá? Sei lá, f holomorfa, uma função de plano complexo, tá? Vou colocar só assim. F holomorfa, então, se você escrever f como sendo a sua parte real mais a sua parte imaginária, de sorte que essas funções aqui, elas são funções reais, tá? Funções de duas variáveis, mas que caem na reta. Então, a gente viu que tanto a parte real quanto a parte imaginária, tá? São funções harmônicas. Laplaciano de U é igual a Laplaciano de V, que é igual a zero, tá? Uma pergunta natural é se vale a volta, tá? Vale a volta. Ou seja, dado uma função harmônica, dado harmônica, tá? Existe f holomorfa. Tal que U seja a parte real de f,
tá? Se existe, tá? Isso em geral vai depender da U e do conjunto em que essa função vai estar definida, mas se existe essa f daqui, então pode ser escrita como sendo f igual a u mais iv, tá? Se f existe, então você vai ter isso daqui. E essa v aqui, que é a parte imaginária da f, a gente chamou, uma notação clássica, tá? De conjugada harmônica de u, tá? A v é o que a gente chama de conjugada harmônica. Então, a existência da conjugada harmônica é equivalente à existência dessa função f daqui, tá? Deixa eu colocar aqui. V a conjugada harmônica de U. Uma notação, tá? Certo? E a gente viu mais, né? A gente viu que se U for, for simplesmente conexo, região simplesmente conexo, essa conjugada harmônica sempre existe, logo essa função holomorfa sempre existe aqui, tá? Ou simplesmente conexo. Então, toda função harmônica definida em U, opa, harmônica, tem uma, é, tem uma, então toda U harmônica tem uma harmônica conjugada. Aqui, eu acho que a notação aqui eu me confundi, eu não tenho certeza, mas eu acho que eu chamei isso aqui de harmônica conjugada, tá? Enfim, se eu escrever harmônica conjugada ou conjugada harmônica é a mesma coisa. V é a harmônica conjugada. Deixa eu colocar assim. Harmônica conjugada dessa função Uzinho, tá? Então, toda U tem uma harmônica conjugada. Uma harmônica conjugada V de U na reta, tá? Ou seja, existe essa F, tá? Isso é equivalente a existir essa F, tal que F seja igual a U mais IV, tá? E F é holomorfo em U. Beleza? Então, disso daqui, dado qualquer região, então, dado qualquer região, tá? Não, pode ser que não seja uma região simplesmente conexa, ou seja, pode ser que tenha um buraco aqui, por exemplo, dado qualquer região U, tá? Para qualquer ponto que você pegue aqui em U, tá? Por exemplo, um ponto Z, como é uma região, né? Então esse cara U aqui é um aberto, né? Então vai existir um disco de centro Z que esteja contido, deixa eu colocar aqui uma outra cor, um disco de centro Z que esteja contido em U, né? Porque esse cara é aberto, tá? Mas o disco é simplesmente conexo, né? Ele é convexo, tá? Mas então
dado qualquer U, e Z pertencente a U, existe esse disco aberto aí, centro Z e raio R contido em U, tá? E claro, se você restringe U restrito a esse disco, Uzinho restrito a esse disco, é harmônica, tá? Tá? Isso, claro, aqui eu estou sempre considerando uma função harmônica, tá? Harmônica. Então, a U, quando você restringe esse aberto, claro, ainda vai ser uma função harmônica, né? Que é os derivados parciais. Só precisa que aquela propriedade seja verdadeira em cada ponto, tá? Então, isso aqui vai ser harmônico. Como vale no grande, então vale no pequeno, tá? Portanto, e esse cara daqui é simplesmente conexo, né? Simplesmente conexo, tá? Ou seja, existe uma função holomorfa que seja definida nesse disco, tá? Logo existe uma função f-til, tá? Que seja definida nesse disco, disco de centro Z e raio R, então em C, holomorfa, tal que us é a parte real dessa função, tá? Porque esse cara é simplesmente conexo, eu estou usando o resultado anterior, né? Ou seja, localmente sempre vai existir essa harmônica conjugada, certo? Então, Uzinho, disco R centro Z é igual à parte real dessa função f-til, tá? E, portanto, como essa f-til é holomorfa, então a gente sabe que qualquer função holomorfa, ela é infinitamente diferenciável, né? É holomorfa, então implica que ela é infinitamente diferenciável, logo a U também é infinitamente diferenciável. Ou seja, uma função harmônica que, a princípio, a gente define uma função que tenha as duas derivadas parciais, as derivadas de primeira e segunda ordem contínuas, tal que satisfaz a equação de Laplace, é, na verdade, uma função infinitamente diferenciável, né? Então, U é infinitamente diferenciável. Diferenciável, tá? Então, a gente já tem uma forte restrição aqui para as funções harmônicas, tá? Uma função que seja, por exemplo, de classe C3, tenha as três derivadas parciais mistas, existem e são contínuas, mas a quarta derivada não existe em algum ponto, então essa função não pode ser holomorfa, por conta dessa propriedade. Não pode ser harmônica, tá? Por conta dessa propriedade. Certo? E além disso, vale outras propriedades legais, tá? Que a gente vai ver aqui na aula de hoje. O Jandir ele já tinha mostrado isso daqui para gente, mas eu vou só relembrar que esse resultado equivale a essa outra propriedade que é bem interessante, tá? Que é a propriedade que eu vou chamar propriedade do valor médio, tá? Então, vou colocar aqui como teorema. Vou enunciar isso como propriedade do valor médio. A gente vai ver de forma rápida, né? Porque a gente já tinha visto nos exercícios. Propriedade do valor médio. Então, se U é harmônica numa determinada região,
em uma região ômega, então o satisfaz a propriedade do valor médio, vou enunciar daqui a pouco, tá? Enunciar em seguida, tá? Então, o satisfaz a propriedade do valor médio, colocar assim. E essa propriedade, como é? Quando eu disser que determinada função tem a propriedade do valor médio, quer dizer que... Deixa eu ver aqui. Não. Desculpa, deixa eu voltar. Quer dizer que para todo... para qualquer ponto que você pega, se Z pertence a ômega, e se você pega um disco fechado que esteja... Opa! Um disco fechado que esteja contido em ômega, então vale isso daqui, tá? Isso aqui é essa propriedade do valor médio, que o valor da função no ponto é a média sobre o círculo, tá? A média sobre um círculo é representado como essa integral, tá? 1 sobre 2π, que é o tamanho desse 1 sobre 2π da integral de 0 a 2π, tá? De 1 sobre z mais r elevado a it dt, tá? Isso aqui é a propriedade do valor médio, certo? Você está dizendo que U é uma média dos valores calculados sobre o círculo, tá? Sobre o círculo de centro. Repare que quando você calcula essa integral daqui, ó, se você está andando aqui sobre... Aqui você tem z, e aqui você tem esse outro ponto daqui, ó, que vai ser o ponto z mais r elevado a it, tá? Se o t ele varia de 0 a 2π, então você vai estar dando uma volta no sentido anti-horário do círculo, certo? Aqui é o centro, aqui vai ser esse ponto. O ponto do círculo tem essa expressão, tá? Então, o z e o r aqui, eles estão fixos, tá? Para todo z e para todo r que satisfaz essa propriedade. Então, você vai ter isso daqui. Então, o valor da função no centro do círculo é a média dos valores dessa função aqui no bordo, tá? Propriedade bem legal que a gente já sabia que vale para as funções holomorfas, certo? Então a gente vai usar isso, tá? Então a prova para ver isso, o Jandir já tinha mostrado, então só estou relembrando, tá? Então como esse disco daqui é simplesmente conexo, então seja f a função holomorfa, tal que u seja a parte real dessa função, tá? A gente viu que essa função aqui sempre existe, certo? Ou seja, a V é a harmônica conjugada de U, tá bom? Então a gente já sabe que vale isso daqui, ó. Isso implica, a gente já tinha visto, tá, que f de z é igual a 1 sobre 2π da integral de 0 a 2π de f de z mais r elevado a it, tá? Desde que f vai ser uma função holomorfa aqui nesse disco, tá bom? Fz mais r elevado a it dt, tá? Como é que a gente prova isso? É só usar a forma integral de Cauchy para o ponto do centro,
tá? Use a fórmula integral de Cauchy e com essa parametrização aqui da curva. O Jandir já tinha mostrado isso aqui em detalhes também, tá? Use a fórmula integral de Cauchy. Integral de Cauchy para o ponto do centro. Para o ponto do centro. Então, a parte que está aqui embaixo, ela vai cortar. Então, se você pegar aqui o ponto do centro, vai ficar z menos aquele ponto do centro, que vai se anular. Só que lembra que quando você usa a definição de uma integral sobre uma curva, aparece também a derivada dessa parametrização daqui, da parametrização z mais r elevado a it. Aí, quando você calcula essa parametrização, vai ficar i vezes e elevado a rt, tá? Então, o i que vai sobrar vai cancelar com o daqui, certo? E vai ficar assim a forma. Aí, eu já tinha feito isso daqui também, tá? Então, use a forma integral de Cauchy para o ponto do centro do círculo. Tá? Então, para você concluir a expressão, tome a parte real de estrela. Tá? Tome a parte real de estrela, certo? Você escreve, expande isso daqui, né? Toma a parte real, você vai ter exatamente a propriedade que a gente quer provar, tá? Com isso daqui, você consegue provar também o princípio do módulo máximo e o módulo mínimo, tá? Tem várias formas de mostrar isso. Uma delas é fazendo isso aqui. Princípio do módulo máximo e do módulo mínimo para funções harmônicas, tá? Para funções harmônicas. O que é que diz esse princípio? É bem parecido com o princípio que vale para as funções holomorfas, só que ele ainda é um pouco mais forte, tá? No caso do mínimo. Então, se U é harmônica em uma região ômega, se U atingir o máximo ou mínimo em ômega, então U é constante. Em ômega, tá? Então U é constante. E no caso do máximo, a gente já tinha visto isso para funções holomorfas, tá? Eu deixei acho como exercício da lista, também vocês verem o princípio do módulo mínimo para funções holomorfas. Lá no princípio do módulo mínimo, perceba que a função pode ter funções holomorfas, tá, que o valor mínimo dessa função seja zero, tá? Tá, que o valor mínimo para o módulo dessa função seja zero, ou seja, se a função atinge o mínimo e esse mínimo é diferente de zero, então a função é constante, tá? No caso de funções holomorfas. Aqui não. Aqui, para funções harmônicas, no caso do princípio do mínimo, é ainda um pouco mais forte, que ele diz que se U em uma região ômega, se U atinge o máximo ou o mínimo, tá? Na região, então a função vai ser constante, tá? E para a prova, basta a gente provar o máximo, tá? Por quê? Porque se você prova o máximo, então você usa a função menos u, tá?
Então, você usa a função menos u, porque se u atingir o mínimo, em algum ponto, por exemplo, em algum ponto z0, então você tem que, a norma de... Então, você tem que u de z, não a norma, u, né? U de z0 seria menor ou igual que u de z, para todo z pertencente a ômega. Aí você multiplica a função por menos, né? E aí você teria que u de z0 seria maior ou igual que u de z, para todo z em ômega, menos u de z, tá? Então, ó, veja que se, claro, se a função u é uma função harmônica, a função menos u também vai ser uma função harmônica que vai atingir o máximo no ponto, tá? Então, se você prova o princípio do máximo para a função u, você acaba ganhando o princípio do mínimo por essa observação daqui. Tá bom? Então, Professor, no caso aí seria a norma de U é isso, de zero? Ou é o mesmo? é, é o u, tá? É o u. Lembra Ah, que a porque ela u é vai na uma reta, né? função, vai na reta, tá? Aqui é o mínimo Beleza, mínimo. beleza. Aqui eu coloquei módulo, mas tira esse módulo do nome, tá? É o princípio do máximo e mínimo para funções harmônicas, tá? Porque a gente não olha não o módulo aqui, certo? Beleza. Tá, tá. Então vamos continuar. Então basta a gente mostrar o máximo, certo? Então, primeiro vamos mostrar isso com a hipótese que ômega é simplesmente conexo, tá? Então, assuma que é simplesmente conexo. Então, a gente já sabe, né, que existe essa função holomorfa. Então, existe f igual a u mais iv, tá? Holomorfo. Ou seja, a u vai ser a parte real dessa função. A gente consegue garantir que essa função sempre existe com a hipótese que a nossa região seja simplesmente conexa, certo? Então, a priori a gente vai colocar essa hipótese, mas depois a gente vai ver que não precisa dessa hipótese, provando o caso mais geral, certo? Então, se você considera essa função assim, se der g igual a e elevado a f, então e elevado a f vai ser e elevado a u por e elevado a iv, tá? Então, o máximo dessa função é o máximo da G, do módulo da G, tá? Então, deixa eu colocar aqui. A G vai ser holomorfa. G é holomorfa em ômega, tá? E a norma de G vai ser igual a E elevado a U, certo? E então, como a exponencial real a gente sabe que é estritamente crescente, encontrar um máximo para essa daqui é a mesma coisa que encontrar o máximo para a função u, tá? Já que a exponencial real é estritamente crescente, tá? Como é estritamente crescente, a gente tem isso aqui, tá? O máximo dessa função daqui em um determinado ponto, tá? Corresponde ao máximo de u, ao máximo que a função u tem, certo? Ao máximo de u, tá? Só que veja que se a norma de G atinge o máximo em ômega, tá?
atinge o máximo em ômega. E, portanto, a U atinge o seu máximo em ômega por essa observação. Tá? Isso é equivalente a dizer que U atinge máximo em ômega. Tá? Se essa função atinge o máximo em ômega, como a G é holomorfa, então a G é constante, tá? Pelo princípio do módulo máximo para funções holomorfas. Isso aqui é o princípio do módulo máximo, do jeito que a gente tinha visto, tá? Para funções holomorfas. Mas se a G é constante, então a U é constante. Lembra que não isso, que aqui, né, a expressão que a gente obteve, né? A G vai ser igual a E elevado a U vezes E elevado a V. Se essa função aqui for uma constante, implica que a sua parte real dessa função tem que ser constante também, tá? Implica que a U é constante. Tá? Que era o que a gente queria provar. Pelo menos a gente conseguiu provar isso com essa hipótese que ômega é simplesmente conexo, tá? Se ômega não é simplesmente conexo, então você faz o seguinte, você olha agora esse caso geral aqui, tá? Em uma região arbitrária, seja agora ômega, uma região arbitrária. Então, vamos supor que suponha que U atinge o máximo em algum ponto. Em algum ponto de ômega, tá? Então a gente vai dividir nosso conjunto em dois outros conjuntos, tá? A gente vai chamar de ômega zero. O conjunto dos pontos tal que o dizer seja menor do que o máximo. E vai chamar de ômega 1 o conjunto dos pontos Z pertencente a ômega, tá? Então o que u de Z é igual a M, tá? Então a gente a priori está como a gente está supondo que o U atinge o máximo em algum ponto de ômega, então a gente está supondo que esse cara daqui, que o ômega 1, ele é não vazio, tá? Para a gente mostrar que ômega 1 é constante, basta a gente mostrar que, que ele vai ser aberto em ômega, tá? Porque o ômega ele é escrito como sendo o ômega zero, tá? Claro, mais o ômega 1, tá? E você ganha, como a função U é uma função contínua, o ômega zero é aberto. O ômega é aberto, o ômega zero é aberto. Então você tem que o ômega zero é aberto, tá? Então, e a gente tá supondo que o ômega é conexo, tá? Ele é uma região. Esse cara é conexo. No caso, esse máximo é único, é, professor? Não. Como assim único? É o valor máximo da função, é o m, é o máximo global, tá? Ah, tá, beleza. Levei um sushi aqui, desculpa, pessoal. Conexo. Foi mal. Nada, tranquilo. Então, aqui você tem isso aqui, tá? É aberto e é não vazio. Então, então basta como esse cara daqui vai ser conexo para
para mostrar que a U é constante, resta mostrar que o ômega 1 é aberto, tá? Por quê? Porque aqui eu vou ter uma cisão de um aberto como uma união de dois outros abertos, onde o ômega 1 ele vai ser não vazio. Se eu mostro que o ômega 1 é aberto, é porque o ômega 1 ele é todo o nosso conjunto ômega, tá? E é isso que a gente quer provar, que o dizer vai ser igual a esse valor m para todo ponto, tá? Nesse caso, se a gente conseguir mostrar isso, é porque a função é constante, certo? Então, só que como é que a gente prova isso? Usando o caso anterior, porque você toma uma bola contido em, em ômega, e essa bola vai ser simplesmente conexo. E a gente já viu que em um conjunto simplesmente conexo, uma função harmônica pela parte 1 é constante, tá? Então a prova termina aqui, certo? Deixa eu só escrever isso. Então, como é que a gente prova que esse cara é aberto? Então, toma um ponto Z0. Toma Z0 pertencente a ômega 1, tá? Seja esse disco aqui, centro Z0 e raio R contido em ômega, tá? É um disco que está contido em ômega. Eu vou mostrar que esse disco daqui ele vai estar contido em ômega 1 e, portanto, ômega 1 é um conjunto aberto. Para mostrar que é aberto, baixo que eu mostro que tem uma bola, né? Uma bola, um disco que vai estar contido nesse cara, né? Mas lembra que esse cara daqui é simplesmente conexo. E o restrito é esse cara. É harmônico. U vai ser harmônico e U atinge o seu máximo dentro do disco, né? Ele atinge o seu máximo no centro do disco. Deixa eu escrever isso. Tá? Por conta dessa propriedade daqui, que a gente está supondo que se o Z0 pertence ao ômega 1, então você está dizendo que o U de Z0 vai ser igual a M, né? Que é o ponto de máximo. Então ela vai atingir o ponto de máximo no centro do disco, dentro do disco, tá? E o atingir o seu máximo nesse ponto, pertencente ao disco do centro Z0 e raio R, tá? O que implica pela parte A, tá? Que a função é constante igual a esse valor, certo? Vou dizer igual a M para todo ponto aqui nesse disco, tá? Pela parte 1. Porque se lembra que pela parte 1, toda vez que você toma uma função harmônica em uma região que seja simplesmente conexa, em que ela atinge o ponto de máximo, essa função é constante, tá? Então, pela parte 1. Então, a gente provou. Então, isso implica que se o de Z é igual a M, para todo Z pertencente ao nosso disco, né? Então, isso aqui vale apenas nesse disco, tá? Ao disco de centro Z0 e raio R, tá? Então, isso quer dizer, por definição do ômega 1, que esse disco de centro Z0 e raio R está contido em ômega 1 e, portanto, ômega 1 é aberto. É isso que quer mostrar que um determinado conjunto é aberto, né? Portanto, o conjunto é aberto, como queríamos demonstrar, tá? Só faltava concluir com isso.